Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Nós estamos aqui, com a graça do Senhor, estudando no dia do Senhor, no domingo, o livro de Gênesis. E nós já estamos no capítulo 8 do livro de Gênesis. Então eu convido você a participar para vir conosco justamente estudarmos o livro de Gênesis, o que nós estamos fazendo desde o capítulo número 1. Veja a nossa playlist aí e você vai estudar conosco. E hoje estamos no capítulo 8, nos versículos 20 a 22. Então, considere se inscrever aqui embaixo no nosso grupo no Telegram, t.me/5solasoficial. E esse grupo é um grupo onde você será muito bem-vindo para estudar conosco os tópicos que nós temos da teologia sistemática com foco justamente na teologia puritana. Então, vamos conosco? Hoje nós estudaremos Noé levanta um altar. Em Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22, esse conteúdo é trazido a você pela graça do Senhor, aqui pelo nosso ministério, o Ministério Cinco Solas. Um novo mundo, o mesmo Deus. Imagine a cena, meu amado irmão. A porta da arca ela se abre. O mundo que Noé conhecia, as cidades, as plantações, a geografia, tudo desapareceu sob o justo juízo de Deus, sob as águas. Noé pisa em uma terra lamacenta. Ele pisa em uma terra lamacenta, numa terra que foi atingida aqui pelo juízo do Senhor, uma terra silenciosa, uma terra cheia de memória de morte. O patriarca Noé, ele está diante aqui de um mundo frio e desolado. Como nos lembra o puritano inglês Matthew Henry, este mundo frio e desolado nos traz à memória, à lembrança, um grande questionamento. O que é que nós faríamos no lugar de Noé nesta situação? Nós construiríamos um abrigo urgente para nos protegermos do frio e das intempéries do local? Nós procuraríamos comida? Então, esta pergunta irá definir, por exemplo, a prioridade de um homem salvo pela graça. Qual seria a minha e a sua prioridade em nossas vidas? Deus em primeiro lugar. Versículo 20. O texto nos diz: levantou Noé um altar ao Senhor. Meus irmãos, Matthew Henry, o príncipe dos comentaristas, nos dá uma lição preciosa aqui. Ele diz: Deus, que é o primeiro, deve ser servido primeiro, e começa bem aquele que começa com Deus. Começa bem aquele que começa com Deus. Que lição maravilhosa que o puritano inglês Matthew Henry nos dá. Vejam que Noé não cuidou primeiro de sua própria casa. Sua primeira obra na nova terra foi litúrgica. Sua primeira obra foi teológica. Matthew Poole, outro comentarista puritano inglês, nos lembra que isso foi Noé como que pagando sua dívida de justiça e gratidão. Não no sentido de barganhar com Deus, mas de devolver, de procurar entregar a Deus a sua manifestação externa de gratidão pelo amor do Senhor. Perceba, Noé aqui ele não precisa de uma nova ordem expressa para adorar. A gratidão que Noé tinha ao Senhor foi que o impulsionou. O custo dessa adoração. Vejam o custo disso. O versículo 20 diz que ele tomou de animais limpos. Lembre-se, meus irmãos,
havia apenas 7 pares de cada animal limpo na terra inteira. Apenas 7 pares. Matthew Henry observa com perspicácia. Noé poderia ter dito: tenho apenas 7 ovelhas para recomeçar o mundo. Não seria melhor esperar até que tenhamos mais abundância? Noé poderia ter dito isso, mas não. A fé não faz economia mesquinha. Matthew Henry ensina: servir a Deus com o nosso pouco é o caminho para torná-lo muito. E nunca devemos pensar que é desperdiçado aquilo com que Deus é honrado. Perceba que Noé entregou aqui o dízimo da sobrevivência, do pouco que ele tinha, ele entregou ao Senhor como gratidão. O suave cheiro e Cristo, o versículo 21. Mas o que fez esse sacrifício ser aceito? O versículo 21 nos diz que o Senhor aspirou o suave cheiro. Seria Deus carnal para se agradar da fumaça de gordura queimada? De jeito nenhum, meus irmãos. João Calvino, com sua perspicácia cirúrgica, ele nos adverte: nada pode ser mais absurdo do que supor que Deus fosse apaziguado pela imunda fumaça de animais e de carne. É o que Calvino nos ensina. O que subiu aos céus não foi apenas fumaça, foi fé. E a fé agrada a Deus. Calvino crava esta regra de ouro, uma regra maravilhosa. Todos os serviços religiosos que não forem perfumados com o aroma da fé são de mau cheiro diante de Deus. É o que Calvino nos ensina. Deus olhou para a fé de Noé e, tipologicamente, para o sacrifício perfeito de Cristo, que seria, como diz Efésios, capítulo 5, versículo 2, a verdadeira oferta de aroma suave ao Senhor. E o diagnóstico do coração humano? Agora preparem-se para o choque de realidade. O versículo 21 continua: Deus promete não amaldiçoar mais a terra. Mas qual é o motivo? A tradução diz: porque mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Parece contraditório, né? Em Gênesis capítulo 6, Deus destruiu o mundo porque a imaginação do homem era má, porque todo homem era mau. Agora, em Gênesis 8, ele promete preservar o mundo, muito embora ou justamente porque todo esse ser do homem continua mal. O homem continua necessariamente mal, decaído, morto em seus delitos e pecados. O dilúvio lavou a topografia da terra, mas não lavou a depravação do coração do homem. Contra os filósofos, a natureza versus o hábito. Aqui a teologia reformada, com base no puritanismo inglês, brilha contra o humanismo. Ouçam João Calvino repreendendo os pensadores seculares de sua época. E por que não dizer da nossa também? João Calvino fala assim: os filósofos, ao transferirem para o hábito o que Deus aqui atribui à natureza, traem a sua própria ignorância. Você ouviu isso? Eu vou repetir. Os filósofos, ao transferirem para o hábito, para os costumes, o que Deus aqui atribuiu à natureza do ser humano, eles traem sua própria ignorância. Perceba, o pecado não é um hábito adquirido. Não é apenas má influência da sociedade. O homem, ele não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele é um pecador. Você percebe a sutil diferença? Nós pecamos
porque nós somos pecadores. É a natureza nossa, decaída desde o jardim do Éden. É, como diz o texto, desde a mocidade. Calvino reforça que somos criaturas depravadas desde o nascimento, em Adão, e que a mente humana, por si só, não pode produzir nada de bom e sincero. A miséria por causa da maldade? Então, por que Deus não nos destrói? É uma boa pergunta. O teólogo e puritano inglês Matthew Poole nos diz que se Deus fosse severo para punir segundo o mérito, ele não faria nada além de enviar um dilúvio após o outro todos os dias. Um dilúvio após o outro. Calvino concorda dizendo que se fôssemos tratados conforme merecemos, haveria aqui a necessidade de um dilúvio, como eu disse, todos os dias. A preservação do mundo, meus amados irmãos, não é um atestado de que o homem melhorou. É um atestado de que Deus decidiu, em sua soberania, preservar a estrutura do palco da história para redimir o seu povo eleito. A misericórdia aqui é baseada em quem Deus é, bondoso e misericordioso, e não em quem nós somos, pecadores e miseráveis. A providência sustentadora. Vamos nos deter agora aqui no versículo 22. E como garantia disso, nós temos a aliança da criação, aqui nesse versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa. Sementeira e ceifa, melhor dizendo, frio e calor. Isso é graça comum. O puritano inglês Matthew Poole, novamente ele nota que Deus determinou isso em seu coração. O mundo não gira apenas pelas leis da astrofísica. Ele gira principalmente e fundamentalmente e unicamente pela palavra da promessa. Matthew Henry conclui magistralmente para nos dar segurança. Vemos as promessas de Deus, as criaturas cumpridas na natureza, e daí podemos inferir que suas promessas a todos os crentes os serão na graça. Percebe? As promessas de Deus, elas são cumpridas nas criaturas, na natureza. E nós podemos observar que estas promessas também serão cumpridas para nós como crentes na graça do Senhor. Se o sol nasceu hoje, é a prova de que Deus mantém a sua palavra e irá manter a sua palavra para salvar o seu povo eleito. Só lhe deu glória. Portanto, meu irmão, minha irmã, olhe para dentro de si e reconheça: meu desígnio é mau desde a mocidade. Você não tem esperança em si mesmo, mas olhe para o altar. Ali há um suave cheiro providenciado pelo Senhor Jesus Cristo. Não ofereça a Deus obras mortas, ofereça a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E descanse. O mesmo Deus que garante que o inverno passará e o verão chegará, é o Deus que garante a salvação daquele que nele crê. Meu amado irmão, minha amada irmã, e você, meu querido amigo e minha querida amiga, reconheça isso. Reconheça essa depravação, arrependa-se dos seus pecados. Corra para os pés do Senhor enquanto você ainda pode achar. Descanse na soberania de Deus sobre o tempo e a história. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no Ombro de Gigantes e você está em uma das mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir.